Ô gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nos anos 90 parece que a cada 2, 3 meses estourava um escândalo totalmente tabloideiro nos Estados Unidos e a mídia de lá e do mundo parava, né, para ficar atrás desses escândalos que envolveram desde Washington, a Casa Branca, o Capitólio, a Suprema Corte, sei lá, as histórias da Anita Hill e depois do Bill Clinton sendo chupado lá pela Monica Lewinsky e assassinato, né? O O.J. Simpson e a esposa, aquela história toda. Pois bem, geralmente esses escândalos envolviam mulheres que eram muito, mas muito vilipendiadas, maltratadas pela mídia. E naquela época não havia internet, mas havia uma profusão de canais a cabo, tabloideiros mesmo, né? E também naquela década tinha, eu não sei, aí deve ter ainda, a Court TV. Eu confesso que treinei muito inglês indo aos Estados Unidos na época, e no inverno, e passando horas vendo Court TV. Era que transmitia julgamentos, né, em tribunais o tempo todo lá. E aí um desses casos foi o do John Wayne e da Lorena Bobbitt. Essa moça, ela cortou o pênis do marido dela. E, claro, ela foi alvo porque é um assunto desconfortável para nós homens, né? Pensar no pipiu cortado. E, assim, então, muito da maneira como foi tratado isso na imprensa foi de uma forma engraçadinha, mas ao fazer isso, apagou-se, né, a história do porquê, qual é o desespero por trás daquela mulher para chegar a esse ponto. Apagou-se o desespero e também fez chacota de um problema que era muito prevalente e que até então não tinha nem fundo de verba pública para ser feito nada a respeito nos Estados Unidos, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher. O John Wayne Bobbitt, ele virou até astro de filme pornô. E a Lorena, ela era constantemente vilipendiada. Pois bem, em 2019, o Jordan Peele, sim, o Jordan Peele dos filmes de horror lá, ele produziu, né, executivamente, ele foi o produtor executivo de uma docu-série em 4 episódios chamada Lorena, que está no catálogo da Amazon Prime, pelo menos em janeiro de 2026 está, e que tem, assim, o objetivo claro de recontar essa história e de reclamar para a Lorena o papel de vítima, né? Tanto é que no 4º episódio a gente aprende o que aconteceu com cada um desses 2 pessoas, desses protagonistas, depois. Adivinha quem que foi preso várias vezes, deu golpes várias vezes, agrediu várias vezes? Vocês acham que foi a Lorena ou vocês acham que foi o John Wayne Bobbitt? Hein? Só que antes de falar um bocadinho mais sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu trabalhava assim incessantemente na época e nunca tive TV a cabo, essa coisa toda. Mas é claro, eu me lembro das piadas e disso ter chegado ao Brasil e de a gente ter dado risada e tal. Então, mas eu não sou hoje em dia, em 2026, aquele tipo de velho que acha que a gente não deva revisar posturas. Tem que revisar posturas. Se a gente não revisasse posturas, estaríamos vivendo da mesma forma que os primeiros seres humanos pisaram neste planeta, né? Então, a gente olhar para os anos 90 e ver como que esta mulher, que era uma imigrante equatoriana, portanto estava sozinha naquele país, tinha muito medo de fazer qualquer coisa fora
né, dos conformes, porque senão ela não conseguiria a almejada cidadania norte-americana que ela tanto queria, o sonho americano, o American Dream é citado mais de uma vez, né? A gente tem que revisar esse tipo de postura de como que essas piadas foram cruéis e a mídia foi cruel com essa mulher. E também para a gente ter uma dimensão de quão importante, tristemente importante, o caso dela foi para que o assunto violência doméstica fosse considerado, virasse projeto de lei pelo Joe Biden e assim por diante. Joe Biden era senador, né, nos anos 90. Bom, estruturalmente assim, o primeiro episódio a gente tem o fato, o segundo e o terceiro, julgamentos, porque tanto ele quanto ela foram julgadas. O quarto episódio, que é o mais importante e o mais interessante, vamos dizer assim, desdobramentos e discussões. Então, a gente vai ter, sim, a barragem de piadas e de comentários que pessoas, personalidades fizeram com relação a Lorena, de, por exemplo, apresentador de rádio chegar a dizer assim: eu nem acredito que esse cara abusou sexualmente da mulher, ela nem é tão bonita assim. E esse próprio cara levantou fundos, né, para o tal do John Wayne Bobbitt pagar coisas e questões com advogado, tudo, né? E aí a gente vai tendo como que a mídia foi tratando, como que o governo, de forma geral, as instituições não discutiam o assunto, como que essa mulher estava realmente sozinha e um monte de testemunhas de policiais, de vizinhos, dizendo como ele era tóxico, o John Wayne, como que ele era tóxico, né? Você gostou que cortou o pipio dele? Não se trata de gostar, se trata de entender o que levou qual o desespero que levou ela a fazer isso, né? E no terceiro episódio, que é quando a gente foca no trial, né? No julgamento dela, e aí você vê aquela mulher contando os abusos de todos os lados, de frente, de trás, e outras pessoas dizendo como estava o braço dela antes de ter acontecido tudo aquilo, o desespero, a tristeza no olhar daquela mulher, na voz, dificilmente a gente não desaba, né? Dificilmente você não fica revoltado com aquilo que você está vendo. Então, sim, a gente precisa fazer revisionismo histórico, né? Não é mimimi, né? Porque não sei o quê. Na verdade, mimimi é reclamar quando essas pessoas estão tentando se tornar agentes da sua própria história. E o documentário vai estabelecer algumas relações com o presente 2019 que ele foi feito, né? Para ver se muita coisa mudou. Por isso que o quarto episódio, em termos gerais, ele é melhor, ele é mais interessante, né? Os outros três são mais para contextualizar, mas são interessantes também. É que é muito mais triste ver o calvário, né, daquela mulher. E lembrar que todas as mulheres que sofrem violência de algum tipo acabam sendo culpabilizadas pela mídia. Isso a gente tem que discutir, sim. Pelo menos quem quer ter um verniz de civilização. É importante e é triste e é produzido pelo Jordan Peele, né? Lorena é um bom documentário de crime da vida real. Tchau.